Capítulo 8. Ajuda prática. Não seremos como Cristo, a menos que lhes reservemos um tempo maior. Para serem professores, os alunos de uma faculdade com esta formação precisam estudar 25 horas por semana, durante um período de 3 anos. Será que essa faculdade poderia formar professores competentes ou uma faculdade de direito formar advogados competentes se os alunos estudassem apenas 10 minutos por semana? Nem Cristo poderia, e jamais simulou algo desse tipo. Ele disse a seus discípulos: venham comigo, andem comigo, comam e durmam comigo, 24 horas por dia, por 3 anos. Este foi o curso que os discípulos fizeram. A Bíblia diz que foi ele quem os escolheu para que pudessem estar com ele 168 horas por semana. Todos os que fizeram isso por um mês conhecem o poder dessa prática. É como nascer de novo de dentro para fora. Trata-se de algo que transforma completamente a pessoa. Como um homem ou uma mulher pode fazer isso? Na realidade, não teremos êxito nesse sentido a menos que nos tornemos como crianças. Tente trazer Cristo à mente por pelo menos 1 segundo a cada minuto. Você não precisa esquecer as outras coisas nem interromper seu trabalho. Apenas convide-o para que compartilhe de todas as coisas que você faz, diz ou pensa. Há aqueles que fizeram essa experiência até encontrarem formas pelas quais ele pudesse compartilhar de cada minuto em que estivessem acordados. Na realidade, adquirir este novo hábito não é mais difícil do que aprender a bater a máquina, e depois de um certo tempo, uma grande parte dos minutos será concedida ao Senhor, com um esforço menor do que aquele que um ágil datilógrafo precisa para escrever uma carta. Essa prática da presença de Cristo toma todo o nosso tempo, mas não toma o tempo de nosso trabalho. Faz com que Cristo esteja presente em nossos empreendimentos e que esses sejam desempenhados com maior sucesso. A prática da presença de Deus não está em prova. Já foi provada por inúmeros santos. Na verdade, os homens espirituais de todas as épocas a conheceram. Os resultados deste esforço começam a ser visíveis dentro de um mês, tornam-se valiosos depois de 6 meses e maravilhosos depois de 10 anos. Este é o segredo dos maiores santos de todas as épocas. Orem continuamente. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, disse Paulo: em tudo, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4, versículo 6. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, versículo 14. Ninguém está plenamente satisfeito consigo mesmo. Nossa vida é feita de altos e baixos, de alguns dias bons e muitos dias ruins. Sabemos que as horas e os dias bons aparecem quando estamos bem próximos de Cristo. Fica claro, então, que para termos mais horas e dias como esses, precisamos trazê-lo para tudo o que fazemos, dizemos ou pensamos. Por experiência, sabemos que não bastam decisões acertadas. Precisamos disciplinar nossa vida de acordo com um regime equilibrado. Muitos de nós perceberam que a ideia de voltar-se para Cristo uma vez a cada minuto é extremamente útil. É uma prática tão antiga quanto a de Enoque, que andou com Deus. Gênesis 5, versículo 22. É um modo de vida que quase todos conhecem e que quase todos têm ignorado. Alguns irão de pronto reconhecê-lo como uma nova abordagem de praticando a presença de Deus, do irmão Lawrence. É uma experiência prazerosa e um exercício espiritual divertido, porém, logo que descobrimos que vai muito além disso. Algumas pessoas comparam-no à saída de uma prisão escura e o início da vida. Vemos ainda o mesmo mundo, contudo ele não é o mesmo, pois tem um novo e maravilhoso colorido
em um significado muito mais profundo. Você verá que isto é tão fácil e tão difícil quanto formar qualquer outro hábito. Até aqui, você pensou no Senhor por alguns segundos ou minutos por semana, e ele ficou fora de sua mente o resto do tempo. Agora, você está tentando, como o irmão Lawrence, ter o Senhor na mente todo o minuto em que estiver acordado. Esta drástica mudança no hábito requer um esforço real no início. Como começar? Escolha uma hora favorável, fácil e sem complicação. Veja quantos minutos dessa hora você consegue lembrar-se ou relacionar-se com Cristo, por pelo menos uma vez a cada minuto, ou seja, trazê-lo à mente por pelo menos 1 segundo a cada minuto. Você não se sairá bem no início, mas continue tentando, pois essa prática vai ficando mais fácil e depois de um tempo será quase automática. Quando começa a experimentá-la, você descobre que espiritualmente ainda é uma criança bastante fraca. Uma criança, quando ainda está no berço, prende-se a tudo que está ao seu alcance para colocar-se em pé, cambaleia por alguns segundos e depois cai cansada. Em seguida, ela tenta novamente, ficando a cada vez um pouquinho mais em pé do que antes. Suponhamos que você tenha tido bons momentos na presença do Senhor, e então encontra-se com alguns amigos que levam uma conversa comum. Você consegue se lembrar do Senhor pelo menos uma vez por minuto? É difícil, mas aqui estão algumas dicas para ajudá-lo. Continue a sussurrar para você mesmo, de modo inaudível, um de seus hinos favoritos, por exemplo. Tens teu próprio caminho, Senhor. Tens teu próprio caminho. Continue sussurrando no seu íntimo. Senhor, tu és a minha vida, ou tu és o meu pensamento. Aqui estão algumas dicas que se mostram úteis. Quando estiver sentado à mesa, lembre-se das palavras de Jesus. Façam isso em memória de mim. Este versículo pode ser aplicado às refeições do dia para que todo alimento que você levar à boca seja o corpo de Cristo dado em favor de você. Quando estiver lendo, mantenha uma conversa constante com Cristo sobre aquilo que está lendo. Se você se recostar para pensar em algum problema, como se lembrará do Senhor? Formando um novo hábito. Todo pensamento utiliza palavras silenciosas e é de fato uma conversa com o próprio eu. Em vez de conversar consigo mesmo, adquira o hábito de conversar com Cristo. Alguns de nós que já experimentaram essa prática acharam-na tão boa que jamais quiseram a forma antiga novamente. Nenhuma prática que já encontramos prendeu tanto a mente quanto esta, fazer com que todo pensamento seja uma conversa com o Senhor. Quando pensamentos maus vierem à sua mente, diga: Senhor, esses pensamentos não são adequados para ti. Senhor, tu crias o pensamento. Renova minha mente com a tua presença. Quando estiver passeando sozinho, você pode se lembrar do Senhor pelo menos uma vez a cada minuto, sem esforço algum. Se for a um lugar onde possa falar alto sem ser ouvido, você pode falar com um companheiro invisível que está dentro de você. Pergunte a ele o que há de prioritário em seu coração e, em seguida, diga em voz alta aquilo que acredita ser a resposta de Deus para a sua vida. É claro que nem sempre sabemos ao certo se compreendemos a resposta de Deus corretamente, mas é surpreendente o número de vezes em que estamos certos. Não é realmente necessário que tenhamos a certeza de que nossa resposta está correta, pois a resposta não é a coisa mais importante. Deus é o que importa. Ele é infinitamente mais importante do que seu conselho ou suas dádivas. Na verdade, o próprio Deus é a maior dádiva. O privilégio mais precioso em uma conversa com Cristo é esta intimidade que podemos ter com Ele. Podemos ter uma sucessão gloriosa de minutos celestiais. Como somos tolos ao perdermos a maior alegria da vida,
vendo que ela pode ser alcançada enquanto caminhamos sozinhos. Mas como diz Paulo, a descoberta mais maravilhosa de todas é: Cristo vive em mim. Gálatas 2, versículo 20. Ele habita em nós, passeia por nossa mente, segura nossas mãos, fala conosco, caso respondamos a todos os seus sussurros. Certifique-se de que seus últimos pensamentos antes de dormir são de Cristo. Continue a sussurrar as palavras de apreço que seu coração sugere. Se durante o dia todo você andou com ele, descobrirá que ele é o melhor companheiro de seus sonhos. Por vezes, depois de um dia assim, adormecemos com o travesseiro molhado de lágrimas de alegria, sentindo o toque suave do Senhor em nossa mente. Normalmente, você não sentirá uma emoção profunda, mas sempre terá uma paz que excede todo entendimento. Este é o fim de um dia perfeito. Ao acordar pela manhã, você talvez pergunte: "E aí, Senhor, vamos nos levantar?" Alguns de nós contam-lhe em voz baixa todos os pensamentos que dizem respeito aos banhos e roupas que serão usadas pela manhã. O homem descobriu que pode manter o Senhor na mente mesmo quando está ocupado com todo tipo de trabalho, seja ele mental ou manual, e descobre que assim é mais feliz e obtém melhores resultados. Aqueles que suportam as provações mais sofríveis ganham novas forças quando percebem que o seu companheiro invisível está do lado. Na verdade, nenhum homem cuja atividade é prejudicial ou cujos métodos são desonestos pode contar com a companhia de Deus. O carpinteiro pode realizar um trabalho melhor se conversar em silêncio com Deus sobre cada uma de suas tarefas, assim como Jesus certamente fez quando era um carpinteiro. Há mulheres que cultivam a companhia de Cristo enquanto cozinham, lavam a louça, limpam a casa, costuram e cuidam dos filhos. Segundo elas, estas são sugestões úteis. Fale com o Senhor sobre todas as questões menores, sabendo que Ele adora ajudar-nos. Sussurre ou cante um de seus hinos favoritos. Estudantes podem desfrutar a presença do Senhor, mesmo quando estão no meio de um exame. Diga: Pai, mantém minha mente pura e ajuda-me a lembrar de tudo o que aprendi. Como nós responderemos à próxima questão? Ele jamais dará a resposta de coisas que você não estudou, mas afiará a sua memória e levará embora seu nervosismo quando você lhe pedir. Dificuldades e dores surgem para aqueles que praticam a presença de Deus quando se achegam a Jesus, mas essas não parecem ser tão importantes quando comparadas à alegria de sua nova experiência. Se passamos nossos dias com Ele, descobrimos que quando terremotos, incêndios, fomes ou outras catástrofes ameaçam-nos, não temos um medo maior do que o de Paulo em tempos de naufrágio. O amor perfeito expulsa o medo. 1 João 4, versículo 18. Alguns preços temos de pagar. O primeiro preço a ser pago é a força de vontade que, por menor que seja, tem de ser constante. Mas que recompensa já se ganhou sem esforço? O segundo preço a ser pago é a perseverança. Resultados insatisfatórios no início não justificam nosso desânimo. Todos passam por essa experiência por muito tempo. A cada semana, a situação fica melhor e exige menos esforço. O terceiro preço a ser pago é a entrega perfeita. Perdemos a presença de Cristo no momento em que nossa vontade rebela-se. Se tentarmos manter, ainda que uma área distante de nossa vida, aos cuidados do nosso próprio eu do mal, e não permitirmos que o Senhor dirija-nos por completo, este pequeno verme estragará todo o fruto. Devemos ser totalmente sinceros. O quarto preço a ser pago é sempre fazer parte de um grupo. Precisamos do estímulo dos irmãos que buscam aquilo que buscamos, a presença de Cristo. O que ganhamos? Talvez não consigamos entregar todos os nossos minutos a Cristo,
ou mesmo a metade deles, mas alcançaremos uma vida mais próspera. Não há perdedores, exceto aqueles que desistem. Desenvolvemos aquilo que Thomas de Kempis chama de amizade familiar com Jesus. Nosso amigo invisível torna-se mais querido, mais próximo e mais maravilhoso a cada dia, até que, por fim, o conhecemos como Jesus, o amante de nossa alma, não apenas em canções, mas uma deliciosa experiência. As dúvidas desaparecem. Temos mais certeza de que, além de qualquer outra pessoa, é Ele quem está conosco. Essa amizade calorosa e ardente amadurece rapidamente e continua a ficar mais preciosa e mais radiante a cada mês. Ganhamos a pureza de pensamento, pois quando mantemos a presença de Cristo, nossa mente fica pura o tempo todo, como um rio que desce uma montanha. Sentimos-nos contentes o dia todo, independente de qual seja o nosso destino, pois Ele estará conosco. Quando Jesus está comigo, vou a qualquer lugar. Torna-se fácil falar de Cristo aos outros, porque nossa mente está repleta de sua presença. A sua boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6, versículo 41. Isto é para qualquer pessoa. A ideia de que a religião é algo enfadonho, estúpido e monótono é abominável para Deus, pois Ele criou diversas coisas e adora surpreender-nos. Se estamos fartos de alguma forma monótona de devoção, é provável que Deus esteja tão farto dela quanto nós. Mexa-se e aproxima dele usando uma dessas inúmeras e novas orientações. Pessoas humildes quase sempre acreditam que andar com Deus é algo que está além da compreensão, ou que elas podem perder o melhor tempo da vida se compartilharem suas alegrias com Cristo. Que terrível engano é considerá-lo como alguém que acaba com a felicidade. Um coro de vozes jubilosas ao redor do mundo justamente canta que passar horas com o Senhor é a alegria mais sensacional já experimentada, e que, comparado a ela, uma partida de futebol ou uma corrida de cavalos é algo estúpido. Passar tempo com o Senhor não é uma terrível obrigação. E se você se esquecer dele por alguns minutos ou até dias, não sofra nem se arrependa, mas comece mais uma vez com um sorriso. Todo minuto pode ser um novo começo.